Você já imaginou pisar em um lugar onde algumas das ideias mais famosas e daquelas que a gente estuda desde criança começaram? Democracia, filosofia, política, mitologia e muita história. A gente chegou em Atenas e a gente vai conhecer um pouquinho da história desse lugar. Coisas que a gente estuda desde criança e agora a gente tá aqui olhando com tudo na nossa frente com os nossos olhos. Bora? Machuquei minha mão. Ele já foi igreja, ele já foi santuário e ele já foi até depósito de pólvora. Acabamos de chegar aqui no nosso apartamento em Atenas. E considerações para falar para vocês. Quando a gente estava chegando aqui, o nosso host, né, desse apartamento, ele falou que tinha duas opções para vir para cá. Aqui a gente está bem no centro de Atenas. O aeroporto, ele é bem afastado, é mais ou menos uns 40 quilômetros. E de metro, daria em torno de 9 euros para cada pessoa. A gente tá entre 4 pessoas, então não vale a pena a gente pegar o metro, né, pagar o passe para vir para cá. E a gente resolveu olhar no Bolt. Aqui não tem carros propriamente de aplicativo Uber e Bolt, todos são táxis, porém tu consegue pegar eles pelo aplicativo. O valor pra gente vir do aeroporto pra cá, pro centro de Atenas, pro apartamento, deu 40 euros. Então, a diferença entre o valor do metro e pro táxi estava muito pequena, era apenas de 4 euros. Não iria fazer sentido a gente pegar o metro para 4 pessoas, ia deixar longe, enfim, a gente ia demorar muito mais. Então, a gente pegou o táxi e veio até aqui. Foi muito tranquilo, a gente foi conversando o tempo todo com o cara. E, inclusive, eu descobri que o meu nome é grego. Eu já sabia da origem do meu nome, que era grego, mas eu achava que não existia nenhuma Larissa realmente na Grécia. Aparentemente, existe Larissa na Grécia e é bem comum. O nosso apartamento é muito, muito fofo. Gente, a gente pegou pelo próprio Booking mesmo. O nosso host estava aqui nos explicando tudo, sério. E ele é muito querido. A nossa percepção de todas as pessoas gregas que a gente conheceu até agora é que elas são umas queridas. Elas são muito legais. Elas são muito hospitaleiras, sabe? Converso bastante, falam. Inclusive, eu perguntei várias coisas pro cara do Uber sobre se eles acreditavam realmente na mitologia ou se hoje em dia eles acreditavam em outras coisas. E eles falaram que antigamente, os gregos antigos, eles acreditavam muito na mitologia. Hoje em dia é só história. Eles acreditam a religião principal é o cristianismo, praticamente como em toda a Europa. O cara do Uber nos falou que a mais comum aqui é a religião ortodoxa. Bom dia! A gente comprou ontem um iogurte grego no mercado. E é um iogurte de cabra. Eu já provei aqui uma colher. E vou ser sincera pra vocês. Não é horrível, mas também não é... Ele tem uma crostinha em cima, durinha. Só que essa crostinha tem muito gosto de leite de cabra. E isso é estranho. Quem não gosta de iogurte natural não vai gostar disso aqui, porque ele é bem azedo. Eu gosto. Não achei tão horrível, porque eu gosto desses sabores assim. Mas eu não gosto do gosto do leite de cabra. E, gente, olha o que eu achei aqui. Bergamota. Bergamota. O cheiro tá uma delícia. Tem várias aqui. Eu vou deixar isso aqui no chão, porque eu não vou comer agora, né? Mas a gente está indo agora começar o nosso passeio, a nossa turistada por Atenas. Como que vai ser o nosso roteiro aqui de Atenas, né? A gente chegou ontem em Atenas, à tarde da noite já.
Aí a gente tem hoje o dia inteiro para turistar, a gente dorme aqui e amanhã a gente vai sair para turistar mais um pouquinho, mas de um jeito mais leve. Então, a gente vai fazer tudo hoje, praticamente. A gente vai ir na Acrópole, a gente vai ir no Centrinho, a gente vai ir por todos os bairros bonitinhos daqui e vocês vão ir comigo. Nós pegamos aqui o passe do metro e foi R$ 2,30 para 2 viagens, ou seja, dá para passar 2 vezes. A gente pegou o ticket de metro apenas dentro da área de Atenas. É bem simples de comprar, algumas máquinas só aceitam cash, então tem que simular ali para ver, né, se aceita cartão ou cash. A gente pegou numa que aceita cartão, então foi super simples e é muito barato. Essa daqui é a Academia de Atenas. A academia foi fundada por Platão em 387 anos antes de Cristo. É meio difícil de imaginar que Platão pisou aqui, até porque foi ele quem fundou. E é muito doido pensar sobre isso. Nessa academia aqui, ela é a principal academia que estuda sociologia, filosofia e as artes em gerais, coisas que fazem parte do nosso mundo, da nossa grade curricular na escola, e é muito doido pensar que foi aqui que praticamente tudo isso nasceu. E essa daqui é a Biblioteca Nacional da Grécia. Ela foi fundada principalmente para guardar todos os documentos que contam a história do país. Quando a Grécia ela conseguiu sair do Império Otomano e conseguiu se libertar e proclamar a independência dela, eles criaram essa biblioteca para guardar todas as histórias incríveis que a Grécia tem. As Olimpíadas já é algo muito interessante e muito legal. Agora imagina pisar no lugar onde teve a primeira Olimpíada do mundo. Esse daqui é o estádio Panatenaico. Foi um estádio que foi construído para homenagear a deusa Atenas. Em 1896, esse lugar aqui ele foi inteiramente reconstruído para receber as primeiras Olimpíadas modernas do mundo, aquelas que a gente conhece até hoje. E vocês acreditam que isso tudo aqui, toda essa estrutura foi construída inteiramente de mármore? Tem quase 30 mil metros cúbicos de mármore. Agora imaginem a galera construindo isso daqui, gente. No tempo, assim, olha, de
muito antigamente, porque isso daqui ele foi construído para sediar os Jogos Panathinaikos. Não sei se pronuncia exatamente assim, mas a ideia era para ter jogos em homenagem à deusa Atenas. Foi esse o propósito da construção desse lugar. Depois que veio, né, toda a questão das Olimpíadas, veio a questão da primeira Olimpíadas em si. Os jogos que aconteciam nesse lugar aqui, eles valiam muito a honra, a família e toda a cultura da Grécia. Eles jogavam totalmente nus, gente. Era inteiramente nus. E mulheres casadas não podiam assistir, porque, né, eram totalmente nus. Só que isso eram os primeiros jogos pantaneicos em homenagem aos deuses e tinha muito mais a ver com religião. Então eles faziam sacrifícios aqui, a galera, tipo, se pegava no soco, tinha corrida com armadura. Era um negócio extremamente diferente do que a gente conhece hoje. Depois, mais pra frente, teve o primeiro jogo moderno olímpico, que aí foi um pouco mais parecido do que a gente conhece hoje, né? Que é mais comum, só que ainda assim tinha um pouco da cultura grega, tinha um pouco da religião e da homenagem. A ideia nasceu para isso. E aí depois foi melhorando ao longo do tempo. Paramos agora aqui para almoçar e a gente parou num restaurante bem típico grego pra gente provar um pouco da comida local ateniense. Uma das coisas que eu tava percebendo é que aqui em Atenas, gente, eu tô achando muito parecido com o Brasil, com as ruas do Brasil. A única coisa que não tem é o perigo do Brasil, né? Que imagina, ontem à noite a gente tava bem tarde da noite andando na rua. E era bem tranquilo mesmo. Só que assim, a questão da rua, os prédios são muito parecidos, tem bastante pichação, tem pessoas, bastante moradores de rua pedindo, não tem perigo nenhum. Tanto é que o cara do Airbnb, ele até falou, o maior perigo vai ser quando vocês estiverem em algum lugar bem turístico, ter pickpockets. É alguém enfiar a mão na tua bolsa e pegar as tuas coisas. Esse é o maior perigo daqui. De resto, tem alguns bairros que parece feio, parece meio estranho, mas aparentemente não são perigosos, sabe? A galera não é assim meio doida da cabeça. Mas também não é muito cedo pra falar, né? Talvez aconteça alguma coisa, espero que não, mas... Enfim, a gente pediu um menu daqui da casa e nesse menu ele vem a salada grega. Tu pode escolher cerveja, wine, branco ou Coca-Cola. E a salada, ela é muito típica daqui, né? O Fernando tava me contando aqui que o cara do Airbnb ontem falou pra ele que as saladas gregas, elas eram comumente popular nos camponeses, nas pessoas que não tinham tanto dinheiro, porque elas não tinham outras coisas para comer, e elas juntavam tudo que elas tinham e faziam. Eles tinham o queijo, tinha o tomate, tinha todas as coisas, e eles comiam, e aí ficou muito popular essa salada grega aqui. É uma delícia. O tempero é muito bom. Não é tipo uma salada comum, normal. E olha que eu não gosto de salada temperada. E o prato principal é uma pita. Ou seja, eu pedi um menu, a entrada vem a salada. Eu posso escolher entre pita, que é o pão daqui, né? Com iogurte grego, batata, carne. Essa carne aqui é de frango. Burger... Não é burger. É alguma coisa vegana, grega. E moussaka. Moussaka é uma lasanha que a gente comeu lá em Mykonos. Aí eu pedi a pita com batata frita.
Nós já estamos esperando aqui para a fila da Acrópole, só para contextualizar vocês. Quando vocês estão subindo o bairro Placa, vocês viram à direita e aí logo vocês vão ver uma fila. E é essa fila que vocês precisam entrar. É uma fila que tem... Deixa eu mostrar como é que é aqui para vocês verem. E a galera, mesmo que a gente já tenha o ticket, a gente precisa esperar nessa fila para entrar. O ticket para a Acrópole custou 32 € para cada pessoa. Te dá direito tu entrar na Acrópole, ver o Partenon e todo o sítio arqueológico da Acrópole. Nós pegamos o ingresso, o ticket dá 5 horas, agora já são quase 5 horas. E no site diz que a gente tem 15 minutos de tolerância, mas a gente também pode entrar com 30 minutos de antecedência. Então, ou seja, se tu quiser entrar e ir antes, tu tem esses 30 minutos que tu pode entrar antes do teu ticket. O ticket oficial que se compra, eu vou deixar o link aqui na descrição para comprar o ticket oficial, porque tem várias páginas que vendem o ticket, mas não é o ticket oficial. Dionísio era o deus do vinho, das festas, do teatro e da diversão. E foi aqui que tudo começou. A arte literalmente tomou forma. A gente agora tá pisando exatamente no primeiro teatro do mundo. Foi aqui que a arte nasceu, gente. E é incrível pensar que foi aqui que a galera criou tudo. Sócrates, Platão, todos os grandes pensadores da época pisaram aqui. Cara, é impossível de imaginar a gente pisando exatamente aonde toda a história da arte iniciou. A gente está aqui agora no Teatro Odeão Herodes Ático. Ele foi construído no século II depois de Cristo. E detalhe, esse teatro aqui ainda está em funcionamento, ou seja, tem grandes peças, tem grandes apresentações nesse teatro. O mais legal de tudo é que o jeito que ele está arquitetado é que o som ele consegue chegar até aqui e as pessoas conseguem, não precisam usar microfone, porque antigamente, né, se usava essa tecnologia da arquitetura para projetar o som, e isso é muito legal. Esse daqui é o Propileu. Basicamente é a porta de entrada da Acrópole, do Partenon. Esse lugar aqui foi construído de um jeito muito monumental para já quando as pessoas chegassem à entrada, elas já enxergassem que a Acrópole ela não foi desenvolvida para ser qualquer coisa. Era aqui que ficavam os tesouros da época. Todos os tesouros de Atenas, todo o santuário de Atenas. Depois que tu passava aqui, que tu tinha acesso a essa grande majestade. E uma curiosidade é que o Propileu foi a primeira construção da Acrópole. Isso para todos os atenienses verem o que estava diante deles a ser construído. E esse daqui é o famoso e grande Partenon, um dos maiores símbolos da Acrópole. Ele foi fundado no século V a.C. A gente já consegue ver, né, que é algo muito antigo. E, cara, eu fico pensando, esse negócio é gigante, é gigante. E detalhe, isso tudo é de mármore. Eu fico imaginando como que a galera trouxe isso de lá de baixo até aqui. Essa obra aqui, ela foi dedicada à deusa Atenas. E todo mundo fica pensando, né, que o Partenon é o ambiente que eles faziam as rezas, que eles tinham o ato cultural e religioso deles. Só que não.
O Partenon, a história do Partenon é totalmente diferente. O Partenon era um ambiente para guardar a riqueza da Grécia, a riqueza de Atenas. Ele foi construído e ele era muito bem segurado para guardar, para armazenar todos os bens da época do povo. A ideia da construção do Partenon foi que Atenas era a padroeira da cidade, né? Era a deusa da cidade. E Atenas era que salvava eles das guerras, era ela que ajudava eles, e eles acreditavam demais nela. Então eles guardavam todas as riquezas aqui, porque eles acreditavam muito que ela protegia as riquezas. Eles traziam oferendas também para esse lugar, mas principalmente os tesouros da época. E é muito legal, porque quando a gente olha assim, a gente acha que o Partenon é totalmente reto, mas a realidade é que ele não é. Ele foi construído com uma arquitetura muito estratégica para trazer essa ideia aos olhos, né, do ser humano, de que ele era extremamente reto. Mas a ideia era ele sustentar, ele se manter bem assim e não destruir. E a gente consegue perceber que deu certo, né? Até porque até hoje ele tá aqui, lindíssimo, maravilhoso e muito bem conservado. Ao longo dos séculos, o Partenon ele já foi igreja, ele já foi santuário e ele já foi até depósito de pólvora pelo povo otomano. Além de sofrer muito com as guerras e todas as ocupações que tiveram nesse ambiente. Um dos maiores episódios destrutivos do Partenon foi quando teve a guerra dos otomanos com os venezianos. Os otomanos, eles utilizavam esse lugar aqui para armazenar pólvora e os venezianos, eles atiraram bombas aqui, o que aconteceu que destruiu tudo. Só que mesmo com uma bomba jogada aqui no meio, a estrutura se manteve intacta, exatamente por conta dessa arquitetura que foi muito bem projetada. E a realidade é que esse daqui atrás de mim é o santuário de fato dos atenienses, né? Ou melhor, era o santuário de fato dos atenienses. Era aqui que eles faziam as rezas, era aqui que eles faziam os cultos e era aqui que eles traziam todas as oferendas aos deuses. Essas aqui atrás é uma figura muito famosa, que é as cariátides da arquitetura grega. Elas são colunas femininas. A gente não sabe, na história não sabe muito bem o que elas representam, mas é uma figura muito incrível da arquitetura, porque elas conseguem sustentar apenas com o pescoço uma imponência dessas. Essas aqui são réplicas, as originais estão no museu daqui da Acrópole. Na época dos otomanos, o pessoal de Londres, eles vieram pra cá, eles gostaram muito das cariátides e eles pegaram uma pra eles. Os otomanos, eles não eram um povo que ligava muito pras coisas, inclusive eles colocaram fogo em muitas coisas daqui, é incrível como eles destruíram isso. E aí eles simplesmente, tipo assim, deram pra galera de Londres. Hoje tá lá e a Grécia, ela tenta reivindicar até hoje a cariátide de lá. Porém, eles não querem dar, né? Porque eles pegaram pra eles e pronto. E, gente, essa oliveira que tá aqui atrás foi a que deu origem ao nome Atenas. Para escolher o nome Atenas, pela mitologia, foi feita uma batalha entre Poseidon e a deusa grega Atenas. Quem daria a melhor coisa? Poseidon deu uma fonte de água e Atenas deu a essa oliveira. Os atenienses, óbvio que eles preferiram a oliveira, até porque fonte de água eles já tinham. Oliva, eles podiam fazer azeite de oliva, ter azeitona. Tanto é que o azeite de oliva e a azeitona daqui é extremamente famoso e muito delicioso. E a fé nessa oliveira
até hoje em dia, ela retrata porque ela já passou por muitas coisas. É uma oliveira muito antiga mesmo. Desde quando tem esse templo aqui, existe essa oliveira. Inclusive, no Império Otomano, eles colocaram fogo em todo esse espaço. Quando teve a guerra entre os otomanos e os venezianos, pegou fogo em tudo isso. A oliveira queimou inteira. Mas sabe o que aconteceu depois de 2 dias? Ela brotou inteirinha e tá até hoje aqui plena e muito bem saudável. Gente, eu tava bem de boas, caminhando por aqui. E eu tava, tipo assim, super agitada pra fazer foto e gravar vídeo, super ansiosa. E quando vê, eu simplesmente me estabanei no chão, gente. Caí, machuquei minha mão, todo mundo ficou me olhando, que vergonha. Olha aqui. Mas foi só um arranhão também, nada demais, nada pra se preocupar. Mas veio um carinha todo preocupado comigo, né? Porque provavelmente as pessoas caem aqui porque é muito liso. Então uma dica pra vocês, se vocês estiverem vindo, cara, vem de tênis. Uma que a subida é muito íngreme e é bem ruim de subir. Quer dizer, não é ruim, mas é íngreme. Outra coisa é que aqui as pedras são muito lisas, muito lisas. Então é muito fácil de cair. Eu tô de tênis e eu caí, porque meu tênis fica liso aqui. Então tem que ter muito cuidado. O bom é que a gente tem mais uma história pra contar, né? Se não fosse por isso, o que a gente iria contar? A gente tá na Acrópolis, o que a gente iria contar? Bom dia, galera! Mais um dia aqui em Atenas e hoje é o dia que a gente já tá indo pra outra cidade. A gente tá indo pra Nice e pra gente finalizar o nosso passeio, né? O nosso dia aqui, a gente veio nessa praça que é a Montserrat, é uma outra praça muito famosa, é uma das praças mais famosas para vocês virem e fazer fotos, que aqui a gente consegue ter a visão da Acrópole lá de cima. Tem essa igreja que é super bonitinha e famosa, tem aquela casa ali, então é muito bonito aqui, muito bonito para fazer fotos, para fazer vídeos, enfim. O nosso voo hoje é às 6 horas da tarde, então hoje ainda tem o dia inteiro praticamente pra gente turistar mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho. O infelizmente é que a gente tem que caminhar de mochila, mas é o que a gente tem, né? Vida de viajante. Eu achava que essa praça era no bairro Plaka, mas na realidade não é no bairro Plaka, é no Montserrat. Esses 2 bairros são os bairros mais bonitos que tem aqui de Atenas, para vir, para turistar, para ficar tranquilo, para comer em restaurante, para comprar lembrancinhas. São esses 2 bairros para vocês anotarem. A gente está aqui de frente para o Templo de Hefesto. Esse é o templo mais antigo e mais bem conservado daqui de Atenas. Ele é lindíssimo, a gente não vai entrar lá. O ingresso dele é 20 euros só para ir nele. Então, se você quiser conhecer a história dele, era lá que Sócrates e grandes pensadores passavam muito tempo. Então a história é muito interessante e se vocês quiserem incluir no roteiro de vocês, vale super a pena. Nós estamos procurando um lugar para comer agora e a gente estava olhando nessa ruazinha que tem aqui bem na parte central da Praça Montserrat. E, gente, nessas ruazinhas aqui bem na praça, os restaurantes são bem mais carinhos, ok? Tipo, bem mais carinhos mesmo. Então, não sei, a gente tá tentando procurar um mais custo-benefício, que a gente consiga comer tranquilo e não pagar tanto, né? Nós decidimos vir nesse restaurante aqui. É um restaurante que tem aqui no Montserrat mesmo. Nós estávamos olhando do outro lado, né, perto da pracinha. E ali os valores estavam bem caros. E aí, virando a pracinha e entrando numa ruazinha que vai pro Templo de Hefesto, tem uma rua que é cheia de restaurante, bem bonitinha. E aqui tem um restaurante que é um pouco mais em conta. Tipo assim, não é um valor igual de lá da praça, né?
E lá na praça também tinha muita muvuca, gente. Era muita gente passando o tempo todo. E aqui é bem tranquilo mesmo. Passa um ventinho, bem calmo. Aqui o valor é um pouco maior do que a gente pagou ontem, mas a comida parece ser bem gostosa. A galera pediu aqui suvlaski. Suvlaski? Suvlak. Suvlak. Que é tipo umas espetadas de frango com algumas outras coisas. Quando vinha eu mostro. E eu pedi só uma salada de gyros mesmo, porque eu não tô com tanta fome, assim, uau. E eu tô com muito calor, gente. Tá muito, muito quente mesmo, assim. Nossa senhora. Caminhar de mochila ainda. Tá bem pesado hoje o calor. A salada que eu peguei no restaurante de ontem, que a gente foi ontem, que era perto da placa, do bairro Placa. Só que era um pouco afastado ainda, tipo assim, era uma rua pra dentro do bairro da Placa. Era muito melhor do que essa e era mais barato. A diferença, né, pode não parecer, mas a diferença daquela lá é que tinha um tempero muito gostoso. Essa aqui tem tempero, mas quase não consegue sentir, sabe? Mais o gosto do orégano mesmo. Não veio com tanto sal, só que tem sal aqui na mesa pra tu ajustar. E tinha também naquela lá alcaparras, e é muito gostoso. Nessa aqui já não tem. A cebola daquela lá, ela não era forte. Era uma cebola muito suave. Essa daqui tá bem forte, tipo, tá bem ruim de comer a cebola. Eu não tô tirando toda a cebola. Eu provei o do pessoal aqui, que é o Como é que fala esse negócio? Suvlak. Suvlak. Sempre esqueço do nome dessa coisa. Muito bom. Deles é muito gostoso mesmo. Não que a salada esteja completamente ruim, a salada é muito boa. Só que eu tô comparando muito com a que a gente comeu ontem. A que a gente comeu ontem tava, tipo, incrível. E essa daqui não tá incrível, mas não tá horrível. Mas o deles tá muito bom mesmo, muito gostoso. Vem frango espetado, vem batata chips, assim. E vem um creme de iogurte grego com muito molho. Tipo assim, muito gostoso mesmo. O total aqui foi 76 euros para 4 pessoas. E, cara, a gente tá abismado em o quanto de cortesia que eles nos deram. Eles nos deram essa garrafa de água. Eles nos deram uma cesta de pãozinhos assados com um molhinho muito gostoso de entrada. E agora, no final, eles nos deram um moussezinho dentro desse pote e tudo cortesia. Não foi comprado nada à parte. A gente chegou até a dar gorjeta pra eles, porque... Cara, é muito cortesia e que muda totalmente a experiência do restaurante, né? Isso é muito legal. A gente já tá indo embora, a gente já tá indo pro aeroporto. E foi muito incrível conhecer e ver de perto toda essa história, tudo incrível na nossa frente. Coisas que a gente estuda desde criança. Inclusive... Gente, isso aqui é muito Atenas. Mas foi muito incrível conhecer de perto coisas com tamanha imponência como a Acrópole. Então eu me despeço de vocês e espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente vai entrar num lado um pouco mais aesthetic do negócio. A gente tá indo pra Riviera Francesa, a gente vai dar um pulo de Nice e Mônaco, então eu espero vocês lá num rolê muito diferente desse. E pra gente conhecer um pouquinho das praias, né, da Côte Bleue, que todo mundo disse que é lindíssima e maravilhosa também. Beijinhos e até o próximo vídeo.